A única herança que restou de minha mãe foi uma velha casaco de pele surrado e o apartamento espaçoso que ficou para minha irmã. Com um gesto de desdém joguei o casaco no chão, e foi então que algo inesperado aconteceu. Do bolso rasgado, caiu uma carta que revelaria um segredo capaz de abalar tudo o que eu pensava conhecer. Mas antes de seguir adiante, permita-me uma pergunta. De onde você é e quantos anos tem? Afinal, a história que estou prestes a compartilhar merece ser ouvida com atenção, pois a morte, mesmo quando anunciada, sempre chega na hora errada. Ali estava eu, diante do caixão fechado, envolto em flores, incapaz de aceitar que aquela mulher extraordinária, minha mãe, Olga Ivanovna, não estaria mais ao meu lado. Ela não era apenas minha mãe, era minha confidente, minha rocha, meu porto seguro em meio às tempestades. E agora esse alicerce desabara, deixando para trás um vazio tão profundo que parecia sugar todas as minhas forças. Ao meu lado, Marina, minha irmã mais velha, exibia uma expressão de luto impecável, mas seus olhos traíam uma falsidade que eu não conseguia ignorar. Sempre invejosa, sempre calculista, mesmo na infância. Porém, aquele não era o momento para desconfianças. Era a hora de me manter firme. Os funerais passaram como um sonho confuso. Cumprimentos forçados, palavras de consolo vazias, o almoço fúnebre, tudo parecia irreal, como se não estivesse acontecendo comigo. Respondi automaticamente aos abraços e condolências, esforçando-me para não desmoronar. Sabia que minha mãe não gostaria de me ver assim, frágil e quebrada. Mas como fingir força quando o mundo desaba? No dia seguinte, o advogado reuniu todos nós no apartamento de Olga Ivanovna para a leitura do testamento. Sentei-me ao lado de Serguei, meu marido, sentindo o peso reconfortante de sua mão sobre a minha. Ele tentava me dar apoio e aquilo, por um instante, acalmava a tempestade dentro de mim. O silêncio na sala era cortante, cada palavra do advogado ecoando como um veredicto. O apartamento no centro da cidade, como era de se esperar, ficou para Marina. Para mim, restou apenas o velho casaco de pele de minha mãe. Uma onda de amargura invadiu meu peito. Não que eu esperasse a herança do apartamento, mas, será que minha mãe realmente achava que eu merecia tão pouco? As lágrimas ardiam em meus olhos, e precisei fazer um esforço sobre-humano para não deixá-las cair. Marina, por outro lado, mal disfarçava a satisfação. Um sorriso fugaz, quase imperceptível, cruzou seu rosto, mas eu vi, e aquela imagem se gravou em minha memória como uma faca. Bem, é isso então, pensei, engolindo o orgulho. Brigar ali, na frente de todos, seria o pior a fazer. Serguei apertou minha mão com mais força. Não se abale, amor, sussurrou ao meu ouvido, com um tom estranhamente aliviado. O importante é que estamos juntos. Aquele apartamento, que fique com ela. Nós não precisamos disso. Aquela alegria disfarçada em sua voz me incomodou. Era como se ele já soubesse que as coisas terminariam assim. Afastei o pensamento. Devia ser apenas a minha imaginação, exausta pelo luto. Depois da leitura, Marina se aproximou e me abraçou com uma falsa tristeza nos olhos. Não fique assim, Ania, disse, com uma voz melosa. Você sabe como eu amava este apartamento. Mas pode vir me visitar quando quiser. Assenti sem forças, sem conseguir pronunciar uma única palavra. Entre nós, uma barreira invisível se erguia feita de mentiras e interesses ocultos. Naquela noite, ao chegar em casa, tirei o casaco do armário. Ele ainda cheirava a ela, ao perfume que usava, aos remédios que tomava, a algo indescritível que me fazia sentir sua presença. Abracei-o contra o peito e deixei as lágrimas caírem. Era tudo que me restava. Serguei entrou no quarto e me encontrou assim, chorando. Mas o que é isso, boba? Disse, me envolvendo em seus braços. Não vale a pena se abalar por causa de um casaco velho. Esqueça isso. O que importa é que temos um ao outro. Tirou o casaco de minhas mãos e o pendurou de volta no armário, murmurando algo que não conseguia entender. Não há nada para dividir. Tudo já está resolvido. Olhei para ele, confusa. O que aquelas palavras significavam? Por que ele parecia tão aliviado pelo fato de eu ter herdado apenas um objeto sem valor? Tentei afastar as dúvidas, mas elas teimavam em voltarem, como sombras que se recusavam a desaparecer. Vou guardar este casaco, afirmei, olhando nos olhos. É a minha lembrança dela. Vou usá-lo todo o inverno. Serguei deu de ombros, indiferente. Como quiser, respondeu sem nenhum interesse. Calada, percebi que algo estava errado. Muito errado. Havia demais coincidências, demais mentiras veladas nos olhares e nas palavras daqueles que deveriam me proteger. Os meses se passaram, e nossa rotina seguiu seu curso, embora o clima em casa tivesse mudado.
Eu me esforçava para não demonstrar minha mágoa, afogando-me em afazeres domésticos e no trabalho, tentando preencher o vazio deixado pela ausência de minha mãe. O casaco, minha única herança, permanecia no armário, um símbolo de amor materno, mas também de uma injustiça que doía. Serguei, por outro lado, parecia mais animado do que nunca. Chegava tarde do trabalho, sempre com desculpas de projetos urgentes, e evitava qualquer conversa sobre o testamento. Eu sentia que ele escondia algo, mas atribuía aquilo ao estresse pela perda da sogra e à sua rotina atribulada. Até que uma noite, ao chegar em casa, o encontrei em um estado que nunca tinha visto antes. Ele revirava o armário com uma irritação visível, jogando coisas de um lado para outro. O que aconteceu? Perguntei, surpresa com sua agitação. Esse maldito casaco. Explodiu, atirando uma peça de roupa no chão. Só ocupa espaço, enche tudo de poeira. Seu tom me deixou gelada. Nunca o tinha visto tão furioso por causa de um objeto. Normalmente tão controlado, agora parecia um animal acossado. Não fale assim da coisa da minha mãe, retruquei, pegando o casaco do chão. Ele é precioso para mim. É uma lembrança. Lembrança de quê? Cuspiu com desdém. Um trapo velho que só junta ácaros? Sua mãe poderia ter deixado algo útil, não isso. Seu olhar se desviou como se tivesse dito mais do que pretendia. Franzi a testa desconfiada. O que você quer dizer com isso? Ele se calou, mas sua expressão era de alguém preso em uma armadilha. Uma onda de ansiedade subiu pelo meu peito. Algo não batia. Deixei o casaco na cama e comecei a preparar o jantar, enquanto ele permanecia em silêncio à mesa, cutucando a comida sem apetite. O peso daqueles minutos era insuportável. Serguei, o que está acontecendo? Perguntei, tentando manter a calma. Por que você está agindo assim? O que esse casaco tem a ver com tudo isso? Nada, resmungou sem olhar para mim. Só estou cansado. Não, não é só isso, insisti. Você nunca foi assim. E por que esse casaco te irrita tanto? Ele suspirou fundo, finalmente levantando os olhos. Havia algo em seu olhar, uma espécie de resignação. Tudo bem, disse, como se estivesse se rendendo. Você ia descobrir de qualquer jeito. E então começou a falar sobre dívidas, sobre problemas financeiros que vinham se acumulando, sobre como ele contava que após a morte de minha mãe, herdássemos algo que nos ajudasse a quitar os credores. Pensei que Marina dividiria conosco, confessou com um tom de amargura. Mas você a conhece, ela é mesquinha demais. Ouvi tudo em silêncio, sentindo o coração se apertar. Será que ele realmente achava que eu acreditaria nessa história patética? E então, perguntei, quando ele terminou. Você decidiu descontar sua raiva no casaco da minha mãe? Não é isso, protestou, mas sua voz soava falsa. Ele mentia. Eu sentia em cada fibra do meu corpo. Naquela noite, enquanto Serguei dormia, eu permaneci acordada, atormentada por dúvidas. Me virei na cama, tentando encontrar uma explicação para tudo aquilo, até que finalmente levantei-me e fui até o armário. Peguei o casaco e o examinei com cuidado. Era velho, mas bem conservado, com costuras firmes e um forro que, esperei. Havia algo ali. Algo que não deveria estar. O forro não era de qualquer pele sintética barata. Era de visão legítimo, macio e denso, daqueles que só o toque já revelava qualidade. Minha mãe o guardava como um tesouro. Só o vestia em ocasiões especiais, como se cada uso fosse uma cerimônia. Lembro-me de, quando criança, esfregar o rosto contra aquelas peles, sentindo uma segurança que só o cheiro dela conseguia me dar. Foi então que meus dedos encontraram algo estranho, um rasgo no bolso interno. Não me recordava daquilo. Com certeza Serguei o havia danificado quando atirou o casaco no chão com desprezo. Meus dedos tremularam ao explorar a abertura. Lá no fundo, escondido entre as costuras, havia algo duro. Puxe-o com cuidado, o envelope amarelado pelo tempo, com meu nome escrito em letras trêmulas quase infantis. Aneca. O coração disparou. Reconheci a caligrafia da minha mãe instantaneamente, como se suas letras tivessem sido gravadas em minha memória com fogo. Com mãos que mal obedeciam, abri o envelope. Dentro, uma folha de papel tão frágil que pareceu se desintegrar ao toque. Desdobrei-a e comecei a ler. As palavras, escritas em traços irregulares, caíram sobre mim como chicotes. Minha querida Neca, se você está lendo esta carta, é porque eu já não estou mais aqui. Cada sílaba era um golpe. Minha mãe continuava, revelando uma verdade que me arrebatou o fôlego. A apartamento que ela havia economizado a vida inteira, aquele mesmo que Marina herdara com um sorriso de falsidade, era meu por direito. Você sempre foi a filha bondosa, a que merecia um lar, escrevia ela. Sei que Marina pode se ressentir, mas confio que você encontrará uma maneira de lidar com isso.
E então, a chave que desmontaria tudo. Há uma cópia do testamento verdadeiro com minha amiga Natália. Se algo der errado, ela te ajudará. As letras dançaram diante dos meus olhos. O testamento lido no cartório havia sido uma farsa. Uma mentira urdida com precisão cirúrgica. Marina e Serguei, meu próprio marido, haviam me traído. A lembrança da expressão de Serguei naquele dia, daquele sorriso contido enquanto o notário declarava que eu não herdaria nada além de um casaco usado, agora fazia sentido. Não precisa dividir nada, ele dissera, como se fosse um consolo. Mas era uma confissão. Ele sabia. Sabia que eu não receberia 1 centímetro daquele chão que minha mãe havia sonhado em me dar. Uma onda de fúria e humilhação subiu pela minha garganta, amarga como bile. Eles me roubaram mais do que uma propriedade, roubaram o último gesto de amor da minha mãe, transformaram sua memória em uma piada cruel. Mas junto com a dor, algo mais surgiu, uma determinação gelada, afiada como lâmina. Eu não seria mais a ingênua que aceitava migalhas. Lutaria. Provaria a fraude. E tomaria de volta o que era meu por direito. Apertei o casaco contra o peito, como se pudesse extrair dele a força da minha mãe. Não vou decepcioná-la, sussurrei entre dentes. Guardei a carta de volta no envelope e o escondi em um lugar onde ninguém o encontraria. Depois tirei do armário uma foto antiga dela, aquele sorriso doce, aqueles olhos que sempre me viram como ninguém mais. Eles vão pagar, prometi. Pelo que fizeram com você. Pelo que fizeram comigo. Aquela noite, o sono não veio. Minha mente era um turbilhão de planos, cada possibilidade mais ousada que a outra. Pela primeira vez em meses, senti um propósito queimando dentro de mim, frio e implacável. A traição de Serguei e Marina, do homem que jurou me amar, da irmã que deveria ser meu porto, era tão monstruosa que parecia um pesadelo. Mas o papel amarelado em minhas mãos era real demais para ser ignorado. Nele estava a verdade que eles haviam enterrado com minha mãe. Agora, armada com essa verdade, eu agiria. E o primeiro passo seria enfrentar Natália, a amiga de minha mãe, cujo nome tremulava na carta como um farol. Liguei para ela na manhã seguinte, apresentando-me como uma parentela distante com um assunto urgente. Natália, surpresa mas solícita, concordou em me receber no dia seguinte em seu pequeno escritório no centro da cidade. As horas até a reunião foram uma tortura. Ensaiava cada palavra, cada argumento, preparando-me para o pior, que Natália negasse tudo, que dissesse não saber de nada. Mas recuar não era uma opção. Demasiado estava em jogo. Quando finalmente entrei em sua sala, um espaço aconchegante, com móveis antigos e um cheiro de papel envelhecido, Natália me recebeu com um sorriso cálido. Era uma mulher de traços suaves e olhos que transbordavam uma sabedoria tranquila, o tipo de pessoa em quem se confia sem hesitar. Ana Verná cumprimentou, indicando uma poltrona de couro gasto. Em que posso ajudá-la? Respirei fundo, forçando as mãos a pararem de tremer. Natália, preciso falar sobre o testamento da minha mãe, Olga Ivanovna. Ela faleceu há alguns meses, e surgiram dúvidas. Contei-lhe sobre o testamento falsificado, sobre a carta escondida no casaco, sobre o apartamento que, segundo minha mãe, deveria ser minha. Natália ouviu em silêncio, os olhos se estreitando à medida que a história se desenrolava. Isso é muito estranho, murmurou, levantando-se e dirigindo-se a um armário repleto de pastas. Olga era minha amiga há décadas. Ela me disse claramente que queria que o apartamento fosse sua, Ana. Uma centelha de esperança acendeu em meu peito. Você pode confirmar isso? Claro. Ela folheou os documentos com cuidado, até que seus dedos pararam sobre uma pasta azul desbotada. Aqui está. Estendeu-me uma cópia do testamento original. Minhas mãos tremiam ao segurar o papel. Lá em letras inconfundíveis estava a vontade da minha mãe, todo o imóvel deixado a Ana Gubakova, minha filha amada. Mas então, como? Minha voz quebrou. Como um testamento falso foi apresentado no cartório? Natália suspirou, cruzando os braços. Medo que alguém o forjou. E pelo jeito, convenceu o notário de que era legítimo. Uma imagem surgiu em minha mente, Marina, com seu sorriso de faca, entregando documentos falsos. Serguei, sussurrando instruções ao ouvido de algum funcionário corrupto. Tudo se encaixava. Natália, perguntei, a voz baixa e cortante como gelo, você se lembra de quem tratou dos papéis após a morte da minha mãe? Ela hesitou, os olhos perdidos em alguma memória. Veio uma moça, disse ser sua irmã, Marina. Trouxe todos os documentos, inclusive uma suposta autorização sua, assinada e notarizada, abdicando do apartamento. Meu sangue gelou. Eu nunca assinei nada. Eu desconfiei. Natália admitiu. A assinatura não parecia autêntica. Mas Marina insistiu que você havia mudado de ideia, que queria que a irmã ficasse com tudo.
Ela fez uma pausa, então acrescentou, quase em um sussurro, e ouvi rumores, de que Marina e seu marido tinham um envolvimento. Talvez ele tenha ajudado nisso. A sala girou. A náusea subiu pela minha garganta. Serguei e Marina. A traição não era apenas financeira, era íntima, visceralmente suja. Eles haviam me destruído por dentro e por fora, rindo enquanto eu chorava pela perda da minha mãe. Eles vão pagar, repeti, desta vez em voz alta. Natália assentiu, como se lesse meus pensamentos. Você tem provas agora, Ana. O testamento verdadeiro, a carta da sua mãe. Isso é suficiente para reverter tudo. Seus olhos encontraram os meus, firmes. Mas você precisa agir rápido. E com cuidado. O mundo desabava ao seu redor. A traição do marido, da irmã, era cruel demais, insuportável. Uma dor que cortava como lâminas. Obrigada, Natália, sussurrou Ana Elisderjeva com uma lágrima escorrendo pelo rosto. Você me salvou. Saiu do cartório como se flutuasse em uma névoa espessa, a mente ecoando uma única frase, repetida como um mantra: eles me traíram. Eles me destruíram. Mas não permitiria que ficassem impunes. Em casa, com mãos trêmulas mas determinadas, revirou o armário onde Serguei guardava os documentos do espólio. Um a um, analisou contratos, assinaturas, carimbos, datas. Cada detalhe era uma peça do quebra-cabeça da sua ruína, e agora da sua vingança. A carta de Natália sobre o caso de Marina e Serguei encaixava-se perfeitamente. A irmã havia oferecido dinheiro em troca da cumplicidade, e ele, movido pela ganância, aceitara sem hesitar. Aquela noite, com as provas organizadas, o testamento verdadeiro, extratos bancários suspeitos, a carta da mãe, Ana dirigiu-se ao escritório de um advogado de reputação intocável. Sentada diante do homem de olhar penetrante, não omitiu nenhum detalhe. Não havia mais espaço para medos ou dúvidas. O advogado ouviu em silêncio, folheando os documentos com precisão cirúrgica. Você tem um caso sólido, declarou por fim, os olhos brilhando com a antevisão da vitória. Podemos anular o testamento fraudulento e processar ambos por estelionato e falsificação. Eles não têm saída. Ana cerrou os punhos sobre a mesa. Quero que paguem por cada lágrima. Quero justiça. O advogado assentiu firme. Então lutaremos até o fim. Pela primeira vez em meses, um fio de esperança aqueceu seu peito. A justiça não era mais um sonho distante, era uma espada que ela empunhava. E a Chuba, a pele da mãe enrolada em seus braços como um escudo, sussurrava: você não está sozinha. Saíra daquele escritório transformada. Já não era a mulher frágil que chorava em silêncio, era uma guerreira, forjada no fogo da traição. A batalha seria longa e brutal, mas estava pronta. As semanas de espera pela perícia foram um purgatório. Cada dia arrastava-se como uma eternidade. Cada noite era uma luta contra o fantasma do fracasso. E se as provas não bastassem? O medo roía suas entranhas, mas ela se agarrava à memória da mãe, ao juramento que fizera a si mesma: não desistirei. Enquanto isso, Serguei tornara-se uma sombra de si mesmo. Evitava seu olhar, escondia as mãos como se já carregassem as marcas da culpa. Marina, ao contrário, mantinha a máscara de desafio. Ligava para Ana com ameaças veladas, oferecendo compensações em troca do silêncio. Dinheiro não apaga o que vocês fizeram, respondia Ana, a voz gelada como aço. A verdade não tem preço. Finalmente chegou o dia do veredicto. O tribunal estava carregado de uma tensão elétrica. Ana entrou com a postura ereta, os olhos fixos à frente, enquanto Serguei e Marina ocupavam bancos separados, seus rostos uma mistura grotesca de arrogância e pânico. Seu advogado apresentará as provas com maestria. A perícia grafotécnica comprovava a falsificação de sua assinatura. Natália, com sua credibilidade inatacável, atestava a existência do testamento original. Os réus, concluiu o advogado, orquestraram uma fraude covarde, profanando a memória de uma mulher que confiou neles. A defesa de Marina e Serguei foi patética, tentativas desesperadas de questionar a perícia, pedidos de nova análise, argumentos que desmoronavam sob o peso das evidências. Quando o juiz iniciou a leitura da sentença, o silêncio foi tão denso que se podia ouvir o sangue pulsando nas veias. O tribunal declara nulo o documento de renúncia à herança atribuído à ré Ana Elisderjeva. As palavras ecoaram como um sino. Reconhecesse seu direito exclusivo sobre o imóvel. Ordena-se a devolução integral dos bens apropriados ilicitamente. Encaminha-se o caso ao Ministério Público para apuração criminal por fraude e falsificação documental. Ana fechou os olhos. Lágrimas de alívio de vitória amarga queimaram suas pálpebras. A justiça havia chegado. Mas a que custo? O salão do tribunal explodiu. Marina levantou-se como uma fúria, os olhos injetados de ódio. Você vai se arrepender, gritou, a voz quebrando.
Por que não deixou pra lá? Dinheiro é mais importante que família? Ana não recuou. Olhou para a irmã com uma tristeza infinita. Não é pela casa, Marina. É pela verdade. Pela memória da nossa mãe, que vocês pisotearam por ganância. Serguei, pálido como um morto, permanecia imóvel, a cabeça baixa. Em seus olhos, um lampejo tardio de remorso inútil, tardio demais. Do lado de fora, o ar fresco lavou sua alma. O advogado apertou sua mão. Parabéns. Em breve, os documentos estarão em seu nome. Dias depois, as chaves da casa pesaram em sua palma. Hesitou diante da porta, o coração apertado. Ali, entre aquelas paredes, ecoavam risadas de infância, o cheiro do bolo de canela da mãe, os abraços que a aqueciam nos invernos russos. Respirou fundo e entrou. O apartamento estava vazio, mas não abandonado. Tocou os móveis antigos, as cortinas desbotadas, e sentiu o calor das mãos da mãe neles impresso. Não seria um museu de dor. Reformou cada canto, pintou as paredes de cores vivas, encheu os espaços de luz. Aquela casa não seria mais um túmulo de traições, seria seu renascimento. Com Serguei, não houve perdão. Algumas feridas são tão profundas que nem o tempo as cicatriza. Confiança não se reconstrói com desculpas, pensou, ao assinar os papéis do divórcio. Marina tentou sim. Ligou chorando, suplicou por clemência, jurou arrependimento. Ana desligou o telefone. Não esqueceria o sorriso cruel da irmã enquanto assinava os papéis falsos, nem as noites em que Serguei mentia olhando em seus olhos. Algumas quebras são definitivas. À noite, sentada na poltrona que fora da mãe, envolveu-se na chuva. O toque macio da pele era um abraço, uma promessa. Justiça foi feita, pensou, fechando os olhos. Mas a vitória não apaga a dor, apenas a torna suportável. Agora cabia a ela escolher. Deixar que o ódio a consumisse ou usar aquela cicatriz como lema. A memória da mãe não será manchada por eles. Minha vida será meu melhor vingança. E pela primeira vez em muito tempo, sorriu. O caminho à frente não seria fácil. Cada passo exigiria coragem, cicatrizar as feridas da alma, reaprender a confiar, reconstruir uma vida do zero. Mas ela estava pronta. Sabia que dentro de si carregava uma força indomável, a mesma que a fizera erguer-se quando tudo desabava. E pela primeira vez acreditava que a felicidade não era um privilégio de outros, mas um direito que ela conquistaria com as próprias mãos. Enquanto isso, a justiça seguiu seu curso implacável. Marina e Serguei, outrora intocáveis em sua teia de mentiras, viram seus impérios de papel desmoronarem. Processos criminais foram abertos, fraude, falsificação, lavagem de dinheiro. O tribunal não teve piedade. Condenados a penas que, embora brandas, os marcariam para sempre, viram seu amor, se é que algum dia existira, se dissolver em recriminações e arrependimentos tardios. O dinheiro evaporou. A reputação destruída. Restou-lhes apenas o peso de uma culpa que nem o tempo apaziguaria. Ana, por sua vez, voltou para o apartamento que agora era só seu. Ao fechar a porta, sentiu algo que há muito não experimentava: paz. Não a paz dos ingênuos, mas a dos que lutaram e venceram. Ficou junto à janela, observando as luzes da cidade pulsarem na noite. Pensou na mãe, em seus sorrisos, em suas mãos que a ensinaram a não curvar a cabeça. Soube, sem sombra de dúvida, que onde quer que estivesse, sua mãe olharia para ela com orgulho, não pela vingança, mas pela mulher em que se tornará. E pela primeira vez a cidade não lhe pareceu hostil. Era apenas o início.